Nosso assunto é a chamada segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton é expressa matematicamente pela relação força resultante massa vezes aceleração. Nós já vimos anteriormente a chamada primeira lei. A primeira lei de Newton determina que se a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, então o estado de movimento desse corpo não se altera. Ou seja, a velocidade vetorial desse corpo vai permanecer constante. Pois a segunda lei de Newton determina o contrário. Ela determina o seguinte: se você tiver uma força resultante diferente de zero atuando sobre o corpo, então o estado de movimento desse corpo vai ser alterado. Se o estado de movimento vai ser alterado, significa dizer que a velocidade vai ser alterada. Se a velocidade vai ser alterada, significa dizer que esse corpo vai ter uma aceleração diferente de zero. Afinal de contas, o único agente capaz de alterar a velocidade chama-se aceleração. E a segunda lei determina, então, que a aceleração que esse corpo vai ter será diretamente proporcional à força resultante. Ou seja, quanto mais intensa é a força que você faz no corpo, maior é a aceleração que ele sofre, e também que essa aceleração será inversamente proporcional à massa do corpo. Então, quanto maior a massa do corpo que você empurra, menor a aceleração que ele vai ter. Ok? Então, basicamente, isso é o que nos diz a chamada segunda lei de Newton. Agora, como se aplica isso aqui na prática? Gente, problema de dinâmica, você tem que fazer com técnica, você tem que fazer com know-how. Primeira coisa que se faz no problema de dinâmica, primeiro passo, você determina quem é o personagem principal do seu problema. Por que é importante você determinar o personagem principal? Por causa da terceira lei, gente. A terceira lei de Newton determina que uma força nunca aparece sozinha, sempre aparece em duplas. Por exemplo, a normal aqui, agora, é uma força que o quadro faz na minha mão ou é uma força que minha mão faz no quadro? São as duas. As forças sempre parecem duplas. Então, qual das duas que te interessa? Para você saber qual te interessa, você tem que saber primeiro quem é o personagem principal. Se o personagem principal é o quadro, então interessa as forças que atuam nele. Então, a normal é uma força que a minha mão faz empurrando o quadro lá para o fundo. Agora, se o personagem principal do problema é a minha mão, interessam as forças que o quadro faz na minha mão. Então, a normal é uma força que o quadro faz empurrando a minha mão para fora. Então, primeira coisa, define-se quem é o personagem principal. Segundo passo, você vai desenhar as forças que atuam sobre ele. Agora, não se esqueça nunca, existem 4 forças, que eu digo são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Se você deixar uma delas escapar, ela vai pinchar uma maldição que você não resolve o problema. Então tem 4 forças que devem ser conferidas sempre. Primeiro, a força peso. O que é que tem peso? Tudo que tem massa. O peso é sempre vertical para baixo e atua no centro de massa do corpo. Segundo, a força normal. Quando é que existe uma força normal? Todas as vezes que um objeto sólido encosta em outro objeto sólido. Terceiro, a tensão. Quando é que existe tensão? Todas as vezes que você tiver uma corda e essa corda estiver sendo solicitada. E lembre-se, corda só serve para puxar e sempre puxa em tudo quanto é ponta com a mesma intensidade. E a última força que você deve conferir sempre é o atrito. O atrito é uma força que existe todas as vezes que houver movimento ou tendência de movimento. E é claro, a superfície não for lisa. Aí você vai ter atrito. E é sempre oposto ao movimento. Aí nós temos o terceiro passo. Se você tiver alguma força inclinada, você faz a sua decomposição. Trabalhar com força inclinada ninguém merece. E ali
nós temos o último passo, que é você fazer o enquadramento. Gente, esse quarto passo, o enquadramento, ele pode ser feito em 3 categorias. Nós já vimos uma anteriormente, que é o seguinte: se o problema mencionar repouso, movimento retilíneo e uniforme, equilíbrio, velocidade constante ou qualquer coisa parecida, então é caso para a primeira lei de Newton. Agora você fala, o que eu vou fazer com isso? Para bolas, o que o desenho estiver te mostrando. Obedeça ao desenho. O desenho é quem manda. Aí nós temos uma outra possibilidade de enquadramento, que são os casos onde existe uma aceleração. Se você estiver trabalhando com um caso qualquer onde exista a aceleração, é caso para se enquadrar com a segunda lei de Newton, força resultante massa vezes aceleração. E todas as vezes que você cair aqui, não se esqueça, você tem que dar um passo inicial, você tem um compromisso inicial, e esse compromisso chama-se calcular a aceleração. Sem a aceleração, você não faz nada. Sem a aceleração, você não é ninguém. Então, se é caso de segunda lei, primeira coisa, calcule a aceleração. Ah, eles não pediram. Problema, não interessa se pediu ou não pediu, isso não é problema. Calcule sempre a aceleração tenha sido pedida ou não. Primeira questão, o NESP diz assim: em uma obra, para permitir o transporte de objetos para cima, foi montada uma máquina constituída por uma polia, fios e 2 plataformas A e B horizontais, todos de massas desprezíveis, como mostra a figura. Um objeto de massa 225 kg colocado na plataforma A. Então, a massa do objeto na plataforma A, 220 kg, inicialmente em repouso no solo, então nós temos uma velocidade inicial igual a 0, deve ser levado verticalmente para cima e atingir um ponto a 4,5 metros de altura, então ΔH, 4,5 metros, em movimento uniformemente acelerado, num intervalo de tempo de 3 segundos. A partir daí, um sistema de freios passa a atuar, fazendo a plataforma A parar na posição onde o objeto será descarregado. Considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando os efeitos do ar sobre o sistema e os atritos durante o movimento acelerado, a massa emisão em quilogramas do corpo que deve ser colocado na plataforma B para acelerar para cima a massa mzinho num intervalo de 3 segundos é igual a. Então nós queremos saber qual é a massa que deverá ser colocada aqui a fim de serem cumpridas essas condições. Primeira coisa, nós temos um problema de dinâmica e o corpo vai acelerar. Se existe uma aceleração, é caso de segunda lei. Se é caso de segunda lei, nós temos um primeiro compromisso, um primeiro passo, e esse primeiro passo chama-se calcular a aceleração. Entrou tempo na parada. Quando entra tempo no seu problema, moçada, isso aqui significa dizer que tem cinemática envolvida. Afinal de contas, nas leis de Newton, primeira, segunda, terceira, nenhuma envolve tempo. Então entrou tempo, tem cinemática envolvida. Eu tenho o ΔH, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho o tempo, eu quero saber quanto é que foi a aceleração. Então, eu diria que ΔS é igual a V0T mais AT2 sobre 2. Equação do move, do movimento uniformemente variável. Como nós temos uma velocidade inicial igual a 0, esse termo todinho aqui, de cara, já desaparece. O ΔS foi de 4,5 metros, a aceleração desconhecida, o tempo 3, que vai entrar aqui ao quadrado, sobre 2. Esse 2 passa multiplicando 9, igual a A vezes 3 ao quadrado, que também é 9. Então nós temos uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Minha primeira obrigação está feita, foi cumprida, já tenho calculado o valor da aceleração.
Agora que eu tenho essa oração, eu vou tratar então de cuidar do meu problema. Nós temos um objeto chamado A, um objeto chamado B. Então nós temos aqui dois personagens principais, A e B. Então vamos começar, por exemplo, pelo personagem chamado A. Esse objeto chamado A tem massa, consequentemente ele tem peso. O peso é uma força sempre vertical para baixo, que atua no centro de massa do corpo. Se a massa de A vale 225 kg, o peso vale 2.250 newtons. Existe uma corda presa nele, então existe uma tensão. Eis aqui a tensão ou tração. O problema disse para você desprezar atritos, então atritos não estão fora de questão. E esse objeto não está encostado em nada sólido, portanto não é normal. Então eu conferi peso, normal, tensão e atrito. Esse aqui é o resultado. Observe que esse objeto deve estar acelerando para cima. Se esse objeto deve acelerar para cima, significa dizer que essa força negra, tensão, que está puxando para cima, tem que ser maior do que ele puxa para baixo. Então, aplicando a segunda lei de Newton no objeto chamado A. A força resultante, T, menos 2.250. Para cima T, para baixo peso. A massa 225, aceleração 1. Esse 2.250 passa para lá negativo, aliás, positivo, perdão, trocando o sinal. Então nós teremos uma tensão na corda que vai valer 2.475 newtons. Vamos agora cuidar do nosso outro personagem principal, que é o personagem B. Esse objeto tem uma massa que nós não conhecemos, massa M, portanto ele tem um peso, e o peso dele é a massa vezes a gravidade, M vezes 10. A mesma corda que está presa em A, está presa em B, então aqui nós temos a mesmíssima tensão, exatamente igual àquela. Não existe normal, esse objeto não está encostado em nada. O problema disse para você desprezar atritos, então essas são todas as forças. Esse objeto, senhores, o desenho mostra que vai acelerar para baixo. Se esse objeto acelera para baixo, então a força resultante vai ser a vermelha menos a negra. O objeto sempre acelera para o lado da maior força. Então, aplicando a segunda lei de Newton ao objeto chamado B. A força resultante, 10 vezes m, menos a tensão, que é 2.475, é igual a massa emissão, vezes a sua aceleração, que é 1. Esse emissão passa para cá negativo. 9 emissão é igual a 2.475. M é igual a 2.475 dividido por 9. M vai dar igual a 2. 2 vezes 9, 18. Para 24 sobram 6. 67 dá 7. 63 sobram 4. 45 dá 9. Então nós temos uma massa emissão. Opa, desculpe. 45 por 9 dá 5. Então nós temos uma massa emissão de 275 kg. A alternativa correta, questão número 1, letra A. O cara disse velocidade vetorial constante. É o tipo da coisa que você não pode